Muito boa noite, meus amados. Muito boa noite, minhas amadas. Para você que nos acompanha nessa noite, mais um episódio do nosso Quadricast que se inicia. Aê! Boa noite, galera. Para você novo que está acompanhando a nossa live, eu me chamo Lucas. Primeiramente, antes de tudo, eu quero dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos bastidores aqui nos acompanhando também, de suma importância aqui, pois o programa também acontece no bastidores. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dar uma boa noite para os meus amigos de mesa aqui, para o Melk. Boa noite, Melk. Boa noite, Lucas. Boa noite, Patrick. É com você, Patrick. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar cumprimentando as pessoas que estão aqui presentes. Pastor Gilson, é uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco. Receba todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Gostaria de cumprimentar você também de casa, que está com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Sem você, nada disso seria possível. Meu nome é Patrick, faço parte dessa equipe e vamos estar juntinhos aí nas próximas horas. Então corre, curta, compartilhe essa live para podermos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque esse episódio de hoje promete, hein? Fala, Mel, que é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta a essa mesa abençoada aqui. Aí o Melk, né? Depois de muito tempo longe, né? Muito tempo longe. Na companhia de pessoas extraordinárias e do mais importante, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje a gente promete aqui, hein? Vai acontecer grandes coisas. Estamos com a ilustríssima presença do pastor Gilson. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Alegria. E já vamos abrir, né? Pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua vida, né? De onde você veio, para onde você vai. Fala pra gente. Nos últimos minutos eu vim de Pinhais e pretendo ir para Pinhais depois retornar. Quero cumprimentar a todos vocês, o Lucas, Patrick, o Melk, o Vini, a pastora Sandra, que está aqui, e o Vilmar, e todos vocês que estão nos acompanhando aí, esse Quadricast, a pastora Elizabeth e todos os membros também da nossa 14ª IEQ. É uma alegria, uma honra poder participar com vocês desta live, desse momento tão especial. E quero dizer a vocês que eu estou agora fui conduzido para o 4º mandato de deputado estadual do Paraná. Ô, glória. E nunca sonhei com isso. Eu tinha uma outra caminhada, nunca sonhei com isso, mas eu vejo o quanto é importante, o quanto é necessário a gente ter essa representação, defendendo aquilo que a gente crê e aquilo que a gente prega. Eu, na verdade, nasci num lar evangélico. Nasci em Curitiba, meus pais do interior, e tive a alegria de praticamente nascer. Na verdade, quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais se converteram, minha mãe muito doente, tinha uma doença que os médicos não sabiam o que era, não tinha solução, ela tinha umas crises, saía correndo e por vezes me jogava no chão, até que ela ouviu falar da Igreja Quadrangular, foi participar de um culto e no momento ali da oração, ela se levantou e saiu correndo, o pastor estendeu as mãos, orou por ela e ela ficou completamente liberta e nunca mais teve aquele problema. E então, com isso, toda a minha família, então, na igreja, servindo a Deus, e eu, desde o meu 1 ano de idade, já estava ali participando. Fui criado na escola bíblica, participando de vigílias e cresci dentro desse ambiente igreja. Tem muita gente que tem história. História pregressa. Eu fui bandido, fui viciado, eu fui atleticano, eu fui coxa branca. Eu acho que de todos esse é o pior. Tem tanta gente que tem uma história ruim do passado. Eu nasci já num lar cristão, né? E acompanhei até o time que meu pai ofereceu, apresentou, que na época era o Colorado, né? Hoje é o Paraná Clube, o time que existia um tempo atrás. Né? Mas eu tive a alegria de crescer nos caminhos de Deus,
Então passei a minha infância, adolescência, juventude e muito cedo também fui para o ministério. Com 22 anos eu já estava assumindo a igreja quadrangular ali no Tingui como pastor titular. 22 anos. Era um piá, Imagina. era um cotonete, era com um palito e um tufo, assim eu era, né? Pastor, com 22 anos eu tava comendo terra no interior da Bahia, em Feira de Santana. Bahia, meu Deus. Para o senhor ter noção das coisas. Que benção. Então comecei muito cedo na vida ministerial e trabalhando muito na igreja, e ainda jovem, evangelizando nas ruas, presídios. Então a minha vida sempre foi esse ambiente. E graças a Deus pelas experiências, oportunidades que Deus me deu, né, para aprender, conhecer pessoas e poder ser útil para a vida aí das pessoas que tanto precisam. Uau, Legal. legal. Eu, como um bom amante de futebol, o senhor deixou uma bola quicando aí, né? Eu vou chutar. O senhor falou que está indo aí pro 4º mandato, né? E a gente aí entende que vão se completar um ciclo de 16 anos de vida pública, né? É. Então, diante disso, pastor, a gente estava confabulando aqui, a gente pensou, né? E aí tem uma pergunta que eu acho que essa todo mundo quer saber, né? O que é mais difícil para o pastor Gilson hoje? Encarar os 53 deputados que tem na Alep ou os 4 netinhos em casa? Oh, meu Deus. Os netinhos não são fáceis, né? Todo final de semana, pelo menos, estão em casa e aguentar os netos, a bagunça, a correria que fazem, mas isso é bom. Isso é um bom problema, graças a Deus. Isso quer dizer que tem vida, tem energia e trazem para nós também a lembrança de quando a gente era criança. Isso é verdade. Isso é Eu verdade. lembro, olho para meus netos, eu lembro de mim, né, do meu tempo lá, que realmente eu não era fácil. E meus netos são assim. Então, uma alegria muito grande realmente os netos, ver também a continuidade da gente, né? Como a palavra de Deus diz, verás os filhos dos teus filhos. Então, eu já estou nessa, Legal. né? E qual é a faixa de idade dos netinhos? Um tem... eu não posso errar. eu vou tentar acertar. Um tem 15 anos, o Vitor. Aí tem o outro, o Theo. Eu acho que o Theo deve ter 4 anos. Aí tem a Lívia com 3 e o Gael com 2. É por aí. Tudo mais ou menos Mais os 3 um- ali na mesma faixa Uma etária. turminha fera, muito fera mesmo. Agora, enfrentar os deputados, os 53, olha, quando eu cheguei na Assembleia, eu cheguei sem muita experiência, assim, nada de experiência, né, na verdade. Mas eu procurei conhecer cada deputado e entendi que a política você não faz sozinho. Não é você achar que vai lá, resolve, faz projeto, aprova sozinho. Não é assim. Você precisa ter aliados. E quando fala em aliados, a gente não fala em aliados para fazer coisa ruim. Mas a gente precisa de aliados para poder aprovar os bons projetos, pela boa causa. E descobri que tem muita gente boa. Durante todo esse tempo eu descobri muitos deputados sérios, competentes, gente de valor, mas também tem alguns que nem tanto valor e nem tanta competência. Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente tem que saber caminhar. A vida é assim, a gente tem que respeitar também cada um. Então, quando a gente, quando diz enfrentar essas pessoas, a gente precisa ter habilidade de trabalhar com aqueles que muitas vezes pensam diferente, entender que as nossas brigas devem ser brigas de ideias e nunca pessoais. Perfeito. Então a gente pode divergir com relação a ideias, aí vai o trabalho político, você tem um bom projeto, você vai tentar convencer aquelas pessoas, aqueles deputados, você vai defender as suas ideias. E graças a Deus, a gente tem habilidade para isso. Eu tenho tido, durante esse tempo, habilidade para me relacionar com os deputados e conseguir sucesso
também nas nossas pautas, né? Principalmente a pauta conservadora que a gente defende, a gente tem tido muito sucesso durante esse tempo. Nós criamos lá, ajudamos a criar, quando chegamos em 2011, a primeira bancada evangélica. Mas depois eu percebi que só os evangélicos não eram suficientes para a gente aprovar as nossas pautas. Aí nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Aí nós conseguimos abrir muito mais para termos aliados para as pautas conservadoras. Trouxemos alguns católicos, enfim, outras pessoas que defendem a mesma vida. linha de pensamento. Então, a gente saiu daquele grupo pequeno e começamos a abrir para outros. E fizemos audiências públicas, discutimos sempre as nossas pautas, né? E graças a Deus temos tido sucesso, né, para relacionar com os 53, né, e também com os nossos netos. Né? Aproveitando o assunto família, pastor, é uma pergunta pessoal aqui antes de tudo. Eu digo por mim que se não fosse a minha avó, se não fosse a minha criação, a minha mãe principalmente, né? Eu nasci num lar também cristão, dentro da Assembleia de Deus. E eu creio muito que se não fossem por elas principalmente, hoje eu não estaria aqui dentro da igreja principalmente, não dentro de um ministério, mas me alimentando da palavra de Deus e conhecendo o que é o caminho para mim, principalmente, né? Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre o relacionamento com os seus pais, o que o relacionamento com os seus pais trouxe para o Gilson hoje como pai, como marido, como avô e como político também. Sem dúvida, a família é a base, é ali que a gente recebe direcionamentos para a nossa vida, né? Para toda a nossa vida. E, como eu disse, eu tive a alegria de praticamente nascer no lar cristão. O meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Então eu não pude conviver muito com o meu pai. Mas ele é uma pessoa de Deus e as lembranças que eu tenho, morava lá na Vila Nossa Senhora da Luz, quando eu tinha meus 6 para 7 anos, e a gente ia para a igreja a pé, e ali demorava pelo menos 1 hora de caminhada a pé. Mas são as lembranças fortes na minha vida, que esta caminhada também, né? para a igreja, né? Cantando pelo caminho, Coisa boa. voltando, compartilhando o que foi pregado, conversando. Isso marcou muito a minha vida. Não só estar na igreja, mas a caminhada. Domingo de manhã, né? Principalmente indo para a escola bíblica dominical de lei, na época. de né? lei, uhum. Então, isso é muito importante, os pais passando valores, passando princípios, mais do que falando, mas eu podendo ver neles, né? Minha mãe dizendo, olha, nunca pegue nada de ninguém, nenhuma agulha, procure levar a sua vida com responsabilidade, né? No trabalho. Assim foi minha vida. Eu, com 15 anos, eu já estava trabalhando, registrado, naquela época podia, né? Já era metalúrgico, ferramenteiro. Trabalhou duro mesmo. Trabalhou. Com 15 anos de idade. Com 14 anos eu ia para o Senai, à tarde eu ia para a empresa, né? Era aprendiz, e à noite eu ia ainda para o meu colégio, Colégio Laminha Lins. E coisas que eu aprendi em casa, que devia trabalhar, né, de forma honesta, para poder no futuro constituir uma família. Então, esses princípios que nortearam a minha vida até aqui. Minha mãe ainda está viva. Quando a gente fala aí falei que meu pai faleceu, e a importância da família, minha mãe, eu saio do meu trabalho até chegar em casa 45 minutos. Praticamente todos os dias eu saio do trabalho, da Assembleia, já ligo o telefone e vou conversando com a minha mãe até chegar em casa. Coisa boa. E não saio de casa, né, viajar sem ligar para minha mãe e pedir a bênção para abençoar a minha viagem. E olha que eu viajo bastante, né? Amém. Então, coisas que a gente aprendeu, respeito aos pais, pedir bênção,
né? Eu peço bênção para minha mãe até hoje. Bença pai, benção pai, benção Isso mãe. aí é Uma um coisa costume que se rara, perdeu. né? Perdeu, né? Ninguém mais valoriza Meus isso. filhos ainda pedem, né? Meus netos, né? Benção avô, e assim vai, né? Herança, né? Trouxe. Herança. pra- E existe um significado todo especial Tem. quando você É abençoa, muito né? forte, É né? muito forte. A bênção isso. dos pais, a bênção dos avós. A bênção, a gente, hoje conhecendo um pouco mais, é autorização para você prosperar, para você ser feliz. Né? E é um reconhecimento da autoridade, é o que está acima que vai te autorizar e vai abençoar. Então, tudo isso influenciou e influencia a minha vida até hoje, né? E a gente passa isso para os filhos, netos e, enfim, bisnetos, as gerações que virão. Legal. Tira uma curiosidade nossa, pastor. O deputado Gilson aprova projetos em casa ou o mandato foi em casa, foi prorrogado por mais 4 anos para a pastora Gisele? Pois é. Pois é. Uma das coisas, veja bem, não só na questão do trabalho parlamentar, mas uma coisa que eu aprendi com falecido pastor Eduardo Zdrojewski, Pastor Eduardo. pastor falecido, era pastor da primeira igreja. Quando eu comecei o ministério na primeira igreja, o pastor Eduardo me ensinou muitas coisas. Né? Primeira coisa, sempre depender de Deus. Ele dizia, olha, quando eu fui contratado pela primeira igreja, ele não disse para mim quanto eu ia ganhar, nada. Mas ele disse, Deus vai cuidar de você. E eu acreditei, eu já era casado, né? Já tinha uma filhinha e Deus sempre cuidou. E outra coisa que ele disse é separar as coisas, família e o trabalho. Não levar as coisas do trabalho para casa. Problemas da igreja, porque a gente como pastor enfrenta todo tipo de Inúmeros, dificuldade aham. e você se depara com problemas de tantas pessoas, né? Com dificuldades na família, trabalho, com filhos, saúde. Aí você vai ouvir isso e vai levar para casa. Aí os filhos vão receber um pai sobrecarregado de problemas? Não. Eles querem receber um pai feliz, alegre, que seja um pai dentro de casa. Então o pastor Eduardo me dizia o seguinte, olha, uma coisa você tem que fazer, separe isso. Ele morava perto da igreja, mas ele dizia para mim, se alguém vai lá no meu apartamento para pedir um conselho, pedir uma ajuda, eu sempre marco para ir lá na igreja conversar, para preservar o ambiente família. Uau. Não dá para eu transformar a minha casa num gabinete parlamentar. Não dá para eu transformar a minha casa numa igreja. Né? Eu tinha uma pastora que foi praticamente minha mãe na fé, a pastora Maria Garcia, com um coração extraordinário. Mas ela não tinha esse cuidado. Né? Ela abria as portas e tinha gente da igreja o dia inteiro dentro da casa dela. E os filhos tinham que ficar muitas vezes escondidos no quarto, comendo escondidinho e tal, porque não dava para dividir a comida com toda a galera da igreja. E crente come. Mas a pastora Maria é uma bênção. Mas esse foi uma dificuldade que eu via nela e uma virtude no pastor Eduardo, esse cuidado em preservar a família. Nada contra receber as pessoas em casa, mas tudo no seu devido tempo. Agora imagine eu em casa, né, tratando sobre questões do dia a dia na política. Não é fácil. Né? É uma estrutura que os filhos não têm e a esposa também não tem. Então eu procuro no máximo ser esposo dentro de casa. Né? Procuro no máximo trabalhar Separar dessa bem forma. as coisas. Quanto tempo já de casado, pastor? 41 anos de casamento. 41 anos. Muita coisa. Bastante tempo, né? Minha mulher tem muita paciência. É que nesse ponto que o pastor colocou, até a linguagem é diferente, né? Fica, às vezes a família ali tentando ao máximo ser prestativo, mas diante das situações, por não ter uma vivência, a mesma experiência que o pastor já tem na vida pública, eles podem acabar se sentindo inútil, acabar se sentindo não ter como dar um apoio na maioria das questões públicas que o pastor consequentemente vai assumir, que na maioria das vezes é problema, né? A gente sabe que Muitos.
questão de negociar essas coisas. E uma coisa que me chama a atenção, a gente como bons anfitriões fizemos dever de casa, né? O pastor é formado em teologia, é bacharel em teologia e gestão pública, né? O que incentivou o pastor mesclar duas áreas correlatas, teologia e gestão pública? Porque a gente sabe que dentro da igreja hoje, a igreja hoje, por ser uma instituição pública, né, receber pessoas, tratar de famílias, tratar de problemas sociais, o que levou o pastor a ligar essas duas bases de conhecimento? Então, na verdade, elas não divergem, né? Tem tudo a ver uma com a outra. Quem conhece um pouco de ministério pastoral... Aqui está o que encontrei na web. Aí, ó. O que encontrou na web? O que ela encontrou? Pera aí. Prova. Isso aí é fake news. Ó, fake news aí. Então, o ministério pastoral, nós tratamos com pessoas, o cuidado de pessoas, e tratamos com pessoas com todo tipo de problemas, né? Então, os problemas que tem na sociedade acabam vindo também para a igreja, porque as pessoas vêm para a igreja em busca de um apoio, de uma solução, de um aconselhamento. Elas têm essa expectativa. Então, o nosso trabalho, a minha formação de bacharel em teologia, ministério pastoral, todo esse conhecimento que a gente trouxe, porque esse conhecimento não são apenas questões teóricas, mas a palavra é poder de Deus, é vida, é Deus falando conosco, são instruções de Deus. Então, quando você faz um curso de teologia, você aprofunda na palavra de Deus, você se aprofunda no conhecimento de Deus, né, e seus propósitos. Aí a questão de fazer gestão pública e estar na política. Quando você trata de gestão pública, você está cuidando da coisa pública. Aquilo que não te pertence, que não é teu, não é particular, não é privado. Se eu estou cuidando de uma coisa minha, se fizer alguma coisa errada, isso vai refletir responsabilidade diretamente em mim. tua. Só em você. Mas se eu der um conselho errado para uma pessoa, tá? Como a gente vê muito às vezes, Acontece. conselho errado, isso vai refletir na vida dela, da família, nos seus filhos. Pode ser um desastre. Outra, a gente cuida de ovelhas que não são nossas, são do Senhor. É o rebanho de Deus, como pastor, que você cuida. Quando você está cuidando da coisa pública, né, você está cuidando de algo que não é teu. E também na política você está cuidando de sonhos de pessoas. Hoje mesmo eu recebi no meu gabinete uma família lá de Matinhos, que tem um filho autista, num nível severo de autismo, e eu conhecendo um pouco a história daquela família, a família que está transformando a dor numa causa, né, porque eles querem abrir um instituto para cuidar de pais autistas, pais de filhos autistas. E ouvindo o drama dela, ela disse: olha, deputado, só o fato de eu estar aqui, o senhor abrir as portas e me ouvir, isso já valeu para mim, foi importante. Ela veio em busca de uma orientação na área técnica, mas encontrou também ali um pastor. Alguém que também, né, Uma palavra. exato, tem uma palavra de conselho. Deus. Né? Um conselho, uma orientação. Então essas coisas, elas não divergem, elas podem convergir. Tá? Então, o trabalho pastoral, o conhecimento que a gente tem de Deus, a experiência que tem em tratar com as pessoas, isso agrega muito na questão também política, porque nós estamos tratando com pessoas e cuidamos de questões públicas, né? Então, eu acho isso muito bom e, no meu caso, só acrescenta e só ajuda muito. É interessante porque numa parte da história do pastor, né, principalmente no início do ministério, o pastor participou muito de campanhas evangelísticas, hospitais, presídios, comunidade. Então isso acaba levando
uma bagagem de conhecimento, até porque talvez as pessoas que estejam compondo a Alep hoje com o senhor tenha tido uma trajetória parecida, e isso ajuda a entender de que forma que aquela pessoa vai receber um pensamento, vai receber uma proposta, vai olhar diferente para algo que precisa ser alinhado, mesmo que as ideias venham a divergir ou venham a convergir, né? Então eu acho que isso é bem interessante o senhor frisar, porque serve até de orientação para essa galera jovem que, tipo, às vezes não sabe expressar aquilo que está sentindo, às vezes não sabe onde buscar orientação, e às vezes também está até na dúvida, né, de buscar uma formação, porque hoje a educação ela é primordial, né? Se você quer se livrar de problemas futuros, se você quer resguardar esses valores que estão sendo falados hoje, que principalmente o pastor, como deputado, tem levantado, que é valores familiares, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que se basear na educação, e é uma boa alternativa. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho que o Melco deixou aqui para mim. No começo da sua caminhada cristã, pastor, eu vi que você atuou em frentes evangelísticas na igreja, né? Dentro de hospitais, de penitenciárias, né? E até nas comunidades também. E queima muito no meu coração essa questão evangelística. Já fiz bastante trabalhos, até mesmo fui para o Paraguai também ajudar em trabalhos evangelísticos. Legal. Gosto muito e meu coração arde muito por isso. E nesses trabalhos a gente acaba adquirindo bastante experiências que marcam a gente. Muitas vezes a gente acha que vai levar alguma coisa para as pessoas, mas a gente acaba recebendo muitas das vezes. E dentro disso, eu queria que o pastor contasse para a gente alguma experiência nesse tempo à frente desses campos evangelísticos onde o pastor estava atuando, uma experiência que marcou você, ou que você se lembra até hoje. Então, na verdade são muitas experiências, né? Mas na minha juventude, porque antes de ter uma maioridade não dava para entrar dentro de um presídio, eu não podia estar nas madrugadas, nas ruas, enfim, mas já depois dos meus 18 anos, então tive mais liberdade para desenvolver esse tipo de trabalho. A questão me lembro de uma vez que nós estávamos na madrugada, aqui em Curitiba, evangelizando, e a gente sempre orando a Deus para que Deus nos direcionasse àqueles que realmente precisavam, né? Eu me lembro de uma situação ali na Praça Rui Barbosa, e Deus me levou a conversar com o Senhor, e conversando com Ele, Ele disse, olha, eu estava aqui orando a Deus, e era a minha última oração, porque eu estava pronto para tirar a minha vida. Uau. Ele disse, nessa minha oração eu disse, Deus, se tu existe, fale comigo, me impeça de tirar a minha vida, porque eu não aguento mais a vida que estou vivendo, não tenho nada para levar para minha casa, para a minha família, enfim. E naquele momento, devia ser 3 horas da manhã, eu chego diante daquele senhor e converso com ele, e ele entendeu que foi a voz de Deus, e ele entregou a sua vida para Jesus. Uau. E era muito comum isso. Muito comum isso. Eu era presidente de mocidade. Na época era mocidade. Né? Mocidade. Eu Isso é via isso antigo. muito na Assembleia de Deus. Mocidade. E eu levava os jovens para o culto de sábado, jovens que a gente trazia nas ruas, a gente fazia serenatas, evangelismo. Desculpa, pastor, isso com quantos anos? 18 anos? 18 anos, que eu já podia sair de madrugada, né? Então a gente fazia isso, eu levava para a igreja, mas muitos jovens, e hoje ainda tenho aí muitos desses que se converteram, que já são pastores, graças a Deus. E trabalhos também em presídios, né? Esse Que a deve gente ser fazia bastante, fazia marcante. cultos, né? Fazia evangelismo, a gente dava apoio a famílias, né? Porque às vezes olha lá para a pessoa que está presa, mas não o suporte para quem entende está lá fora que a também, família que está lá fora está sofrendo muito por causa de um erro que aquele cometeu. Então, graças a Deus por trabalhos assim que a gente fez. E na área de hospital, então, Deus nos usou para curas extraordinárias.
né? Curas extraordinárias que Deus operou através desses trabalhos em hospitais. Não tem como colocar um peso em cada um dos campos evangelísticos que você atuou, assim, ou todos foram marcantes, ou todos foram importantes para você, e principalmente para quem estava recebendo? Veja bem, é difícil realmente você mensurar isso, né? O que é mais importante. O mais importante é você estar no lugar certo, na hora certa, Perfeito. no momento que Deus quer. A gente ter essa sensibilidade. Eu tinha um pastor, agora, cada um no seu lugar. Eu tinha um pastor auxiliar meu, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos, pastor Edilson, filho nosso na fé. E um dia tinha um membro da nossa igreja que teve um acidente com álcool e teve o seu corpo queimado. Aí eu pedi para o meu pastor auxiliar ir lá visitá-lo. E esse pastor era um baita pastor, um grande mestre. E ele chegou lá para visitar o nosso membro da igreja que estava. Aí ele pegou o número do quarto, passou, olhou no quarto, não reconheceu, foi em frente. Quando voltou, ele viu que aquele rapaz que estava lá naquele quarto era o membro da igreja. Quando ele olhou e viu ele todo queimado, o nosso pastor desmaiou ali. Nossa. Desmaiou na frente do coitado do menino. E o menino disse, meu Deus, será que eu estou tão feio assim que o meu pastor não me reconheceu e desmaiou? O que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo realmente tem um chamado para esse tipo de trabalho. Se identifica com isso. Às vezes é um grande mestre, é um grande pastor, mas na área de evangelismo ele não tem essa liberalidade, essa identificação para ir atrás de um drogado, de um doente no hospital, num presídio. Então, eu acho que cada um deve estar no lugar onde Deus colocou e pronto para ir onde Deus quer que vá. Legal. Isso é bacana, isso é interessante, né? O pastor fez esse... ele deu essa riqueza de conhecimento pra gente, e eu comecei a analisar enquanto o pastor falava como é tão importante o que Deus tem pra gente, né? A gente está, cada um na sua, e principalmente estar sensível à voz do Espírito Santo, né? E aí eu destaquei o comprometimento do pastor desde o início, né, do seu ministério, e observei que Deus tem sempre colocado você em posição de liderança, né, na mocidade, nos jovens, né, à frente de trabalhos evangelísticos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma das lideranças do nosso estado ali, né, na Alep, e muito em breve, por que não, quem sabe quais são os futuros projetos que Deus tem para a tua vida, né? Legal. Bem. O pastor compartilhou com a gente o início da caminhada cristã, mas é muito nítido o chamado evangelístico, né, na vida do pastor. Começou ali no início com a parte missionária e hoje não deixa de ser uma missões dentro do parlamento. Como que é exercer esse chamado hoje dentro da Alep? Olha, muito simples, né? Eu costumo dizer que quando você fala a verdade, não há dificuldade. O difícil é quando você mente ou tem uma vida falsa. Para manter aquilo. Né? Ou tem uma vida falsa e você tem que manter isso. Então, se você é o que é verdadeiro, se aquilo que você prega é aquilo que de fato você crê, então não tem muita dificuldade nisso. Quando eu fiz a minha primeira campanha para deputado, eu não utilizei o título de pastor. Todas as minhas campanhas é Gilson de Souza, nunca como pastor. Uma escolha minha, nada contra quem assim faz. Mas sempre fui respeitado como pastor. No meu primeiro mês de mandato, eu me lembro que eu estava no gabinete e chegou um deputado. Ele chegou ali para falar comigo, ele estava muito triste e falou: olha, deputado, eu vim falar com você, mas não como deputado, mas como pastor. Porque eu tenho um assessor meu, uma pessoa muito querida e que está com câncer do tamanho de uma laranja e não tem mais solução para ele. E eu ali na Assembleia orei com aquele deputado, coloquei aquele assessor diante de Deus.
né? Tem gente que acha que Deus não está lá, mas naquele dia estava. Nós oramos e Deus fez um milagre e aquele assessor foi curado daquele câncer e o deputado também entregou sua vida para Jesus e passou a fazer parte da bancada evangélica. Me arrepiei, cara. Me arrepiei. É impressionante, cara. É O que vocês... Então, e eu não estava lá como pastor, mas na verdade eu sempre digo, eu estou deputado, mas eu sou um pastor. O meu chamado não está limitado a um espaço geográfico. Aonde eu for, eu tenho que entender que eu tenho um chamado de Deus. Não importa o que eu estiver fazendo, como deputado ou não. Então, nós precisamos sempre estar à disposição de Deus. O que acontece? Hoje, teve muitas situações, por exemplo, durante o mandato, que eu fui chamado para resolver algumas questões de conflitos. Dentro da própria Assembleia, no governo, situações onde me chamaram reconhecendo A tua posição como pastor. reconhecendo a posição como pastor, como homem de Deus. Que legal. Né? Então, eu acho isso muito importante. Se você é o que é verdadeiro, isso... Reflete. Isso Agora, reflete. se você não for, tiver que mentir o tempo todo, né? E não adianta você, às vezes, querer reivindicar autoridade. Não, eu sou autoridade. Não, quem tem. E ela naturalmente vai ser reconhecida. Então, eu não reivindico autoridade de deputado, de pastor, de nada. Eu estou a serviço do reino de Deus e ele me usa como quer, na hora que quer. É óbvio que eu não fico no plenário, né, com a Bíblia levantada e pregando a palavra de Deus. Não. Eu entendo que a nossa vida precisa falar muito mais alta, o nosso testemunho muito mais alto do que as nossas palavras. Uau. Então, às vezes, o contrário faz com que as pessoas não ouçam a nossa voz, quando a nossa vida fala ao contrário. Então, lá dentro da Assembleia, normal, a gente sempre recebendo. Esses dias recebemos um senhor que é antigo lá da Assembleia, mas bota antigo nisso. E ele queria falar comigo, mas não está ligado ao meu gabinete, nada, e no tempo ainda de restrições na Assembleia, e ele queria entrar, até que liberaram ele para entrar. Entrou, foi no meu gabinete e disse, olha, deputado, eu preciso do senhor. Um senhor idoso. A minha esposa morreu, e ele desesperado, né? Minha esposa morreu, ele já idoso, estava sofrendo muito, e naquele momento eu dei uma palavra, orei com ele, ele disse, olha, nunca eu vi isso na minha vida. E o Senhor salvou a minha vida no dia de hoje. Uau. Então a gente está no lugar certo, na hora certa, ouvir a voz de Deus. Eu não defendo que a gente tem que ficar, como eu disse, né, usar o mandato que a gente deu para ficar pregando o tempo todo. Sim. Não, você tem que fazer a parte técnica, você tem que ser um bom parlamentar, enfim, mas você não pode deixar a sua essência falar mais alto. Né? E Deus está dentro de nós, é o Espírito Santo que se move na nossa vida. Amém. Eu quero aproveitar esse gancho também. As coisas estão se conectando aqui e isso é de Deus, eu tenho certeza. Eu quero aproveitar o gancho que o pastor nos deu. O pastor fundou ali, falando um pouco sobre ministério, mas também a parte política, né? O pastor fundou ali a primeira bancada evangélica, né, da Assembleia. Uhum. O que isso trouxe como peso, não só para o meio cristão, para o povo cristão, mas também para a sociedade? É importante quem está nos assistindo saber o seguinte. Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Câmara de Vereadores, as pessoas que estão lá são a representação da sociedade. São segmentos que se organizam. Então tem agricultores, tem médicos, tem professores. Se organizam e colocam os seus representantes. Então, dentro da Assembleia, nós temos pessoas de vários segmentos. E essas pessoas, obviamente, para poder serem eficientes, elas precisam se organizarem. Quando nós formamos, então, ajudamos, porque não fui sozinho, né?
formamos a primeira bancada evangélica, justamente para nós podermos discutir as nossas pautas, a vida, família, valores cristãos, né, contra a drogadição, enfim, nós discutimos isso. E como tudo isso pode ser benéfico para a sociedade? Pode e está sendo muito benéfico. Porque quantas ações nossas ali na Assembleia. Eu vou dar o exemplo de uma. O combate à pedofilia, que é uma pauta nossa, um projeto meu, né, onde nós estabelecemos a primeira a semana, a partir do dia 13 de maio, a semana Todos contra a Pedofilia. Nesta semana, a gente faz seminários no Paraná inteiro. Nós temos ações, propagandas, onde o governo divulga isso, né, no Paraná inteiro. E nós orientamos a necessidade de identificar a criança abusada, que ela dá sinais que está sendo abusada, né? Mas a gente, às vezes, não está preparado para identificar. Professores. Com essa ação nossa, o número de denúncias aumentou muito. Não porque aumentou o número de casos. Houve resultados. Né? Então, começaram a denunciar mais, houve resultados. É diferente. Né? Então, e nós vimos muitas situações onde crianças que estavam sofrendo, famílias sofrendo, esses casos vieram à tona e essas crianças foram livres. Então, ações nesse sentido. Nós temos, por exemplo, um projeto meu que estabelece no mês de junho que em todas as salas de cinema precisam divulgar, colocar um filme sobre prevenção e combate às drogas. E eu não tinha ideia que as coisas iriam tão longe assim. Porque esse filme, quem produz esses filmes para serem exibidos nas salas de cinema de todo o estado, são os alunos das escolas públicas e privadas. Oh, que legal. E para eles produzir os filmes, eles têm que pesquisar. Aí envolve os professores também. Envolve a família. Gente, isso tem tido um resultado extraordinário na prevenção e combate às drogas. E essa é uma pauta da bancada evangélica. Ideologia de gênero, né, que diz que não é o sexo biológico que define o sexo da criança, que o sexo não é uma construção de cada um. Né? Mas tudo bem, estava no plano nacional de educação a ideologia de gênero. Retiraram, mas incluíram no plano estadual. A bancada evangélica, aí que nós criamos também a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Família, nós nos organizamos e conseguimos derrubar a ideologia de gênero das nossas escolas no Paraná. Desculpa atrapalhar o pastor, mas o pastor falou bem no início que fora a bancada evangélica, nós também temos... o senhor tem estratégias para trazer outras pessoas para também apoiar. Houve esse apoio também de outras frentes? Sim, tivemos. Não só da evangélica? Sim, nós não, só a evangélica não tínhamos o voto suficiente. Que é importante, né, o pessoal também saber que não é só o meio evangélico que está preocupado com a vida, com a família, com os valores, né? Tem outros, né? Porque dentre os deputados nós temos católicos, temos espíritas, pessoas que defendem essa pauta da vida como nós. Né? Que defende como nós, que também defende a pauta contra a liberação de drogas como nós. Então, por que não trazermos eles como aliados? E a gente consegue mobilizar não só esses deputados, mas aqueles que são apoiadores deles. Por exemplo, nós tivemos muito apoio de padres que foram na Assembleia, que ocuparam as galerias, de outros, enfim. Então, esse é o trabalho de articulação que a gente faz com a bancada evangélica. Lógico que normalmente quem dá o start, quem puxa isso, é a bancada evangélica. Que nós mas aí nós temos gente que defende lá o agronegócio, mas ele é católico, ele é espírita, enfim, e que defende também isso que a gente defende. Então, e nós temos tido muito sucesso, né, ali na Assembleia com o grupo que nós temos de evangélicos. Graças a Deus, há sim ali uma unidade dos nossos deputados evangélicos. E então,
temos conseguido avançar muito nas nossas pautas. E inúmeros resultados sociais também. Isso vai responder, isso vai refletir lá na vida de cada paranaense. Né? Quantos integrantes fazem parte hoje da frente da bancada evangélica? Nós estávamos com 13. Hoje eu não sei como é que vai ser a nova formatação para o próximo mandato. Né? Por que eu pergunto isso? Entre todos esses projetos de lei que o pastor citou, tem um que eu achei bem interessante, que é o Dia de Valorização da Família, né? Que também é um projeto de sua autoria e que, de certa forma, ele resgata, né, aquele sentido de família, a organização família, né, original, como Deus criou. E dentro desse pensamento de Dia de Valorização da Família, a gente sabe que tem pessoas que vão pensar diferente, tem pessoas que vão pensar contrário aos valores que estão sendo pregados, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa. E aí a minha pergunta para o pastor é: como que é o enfrentamento contra as pessoas que vai na contramão dos projetos que são apresentados? Combate à ideologia de gênero, combate à pedofilia, combate a valorização do Dia da Família. A gente sabe que tem pessoas que fazem alianças para derrubar projetos, para não aprovar e ir numa linha contrária de pensamento. Então, aí que vai o trabalho, a habilidade também do deputado. Como eu disse, você não faz a política sozinho. Por isso que você precisa ter essa habilidade de convencer os deputados, enfim, não fazer nenhuma aliança desleal, algo que vá contra os nossos princípios. Não é isso, mas você precisa de trazer aqueles que te apoiam. Então, o que acontece? Graças a Deus, durante esses 4 mandatos, nós temos sempre conseguimos maioria para aprovar aquilo que a gente acredita. Nem sempre é fácil. A gente também apanha, porque nós temos dentro da Assembleia uma oposição que é minoria, mas é barulhenta. E que nas redes sociais eles são fortes. Hoje a gente está avançando um pouco mais com o povo da direita, né, numa mobilização nas redes sociais. Mas até então, a esquerda, qualquer posicionamento seu, pró-família, pró-vida, a gente apanhava muito e meio que sozinho nas redes sociais. Agora a gente está vendo uma mobilização diferente. Então, eles não têm muita força, mas fazem muito barulho. O pastor sente que o comportamento da sociedade contribuiu para esse enfrentamento, porque a gente sabe que hoje o pessoal acaba se posicionando mais em favor da família, né? E isso, de certa forma, faz esse pessoal recuar. Só que nós tivemos situações na Assembleia, por exemplo, quando nós aprovamos a retirada da ideologia de gênero no plano estadual de educação. As galerias estavam cheias, movimento LGBT, feministas, e um barulho enorme. No dia que eu estava discursando, eles estenderam uma bandeira LGBT no lugar da bandeira do Brasil na Assembleia. E me xingavam o tempo todo, viravam as costas e diziam horrores. Mas nós conseguimos também mobilizar um grupo de católicos e de evangélicos. Não era a maioria. Mas o que acontece? Eventos diversos que nós fizemos também nesta área. O quanto é importante a mobilização da sociedade, aqueles que defendem a família, aqueles que são conservadores, apoiar os parlamentares. Porque se lá na Assembleia nós temos 300 lugares nas galerias, se tiver a maioria contra, por exemplo, ali, os nossos princípios, eles vão fazer pressão sobre os deputados e podem fazer mudar o voto. Eles vão fazer pressão nos municípios, e lá tem deputado que hoje é deputado, amanhã vai querer ser prefeito, e vão lá nos municípios. Então, eles fazem essa pressão muito forte. Por isso que eu digo, hoje
nesse último ano, as coisas estão, nesses últimos 4 anos, começou a mudar, né, através de redes sociais, uma mobilização onde as pessoas de direitas, conservadores, estão indo para as ruas, Mostrar a voz. porque até então não iam, não. Até então eram... A gente sofreu, apanhou muito nas redes sociais e não tinha um irmãozinho nosso ali defendendo a gente. Então parecia uma guerra onde você, muito embora você tendo a maioria, mas para você manter aquela maioria na Assembleia, também não é fácil. Por isso, é importante contar com a mobilização de todos, né? Entra nas redes sociais, manifeste o teu pensamento, apoie aquele deputado que está defendendo aquilo que você considera justo. Precisa ter essa mobilização. Olha aí, ó, dica grátis. Pega essa dica aí, se posiciona, defenda teus interesses, tá? Se você não for o primeiro a defender teus interesses, vai ficar muito difícil a gente conseguir chegar em algum lugar dessa forma. Uau. Vimos que durante a pandemia foi aprovada uma lei que reconhece as atividades religiosas como essenciais no Paraná. Qual foi o seu entendimento, pastor, ao assinar esse projeto de lei? Na verdade, eu fui um dos autores, né, do projeto. Isso aconteceu porque no primeiro decreto que o governo fez, reuniu lá a equipe técnica de saúde para fazer o primeiro decreto que fecharia as igrejas, empresas, escolas. Na verdade, estavam todos perdidos, não sabiam bem como tratar essa questão de uma pandemia mundial. Poucos sabiam sobre o Covid, achavam que isso ia durar no máximo 6 meses. Era o que se passava, né? Vai durar uns 6 meses, vamos segurar e tal. Mas foram vendo que a coisa não era bem assim. Mas, no primeiro decreto, nós vimos absurdos sendo colocados. Conversamos com o governador para que ele recebesse pastores, líderes de conselhos, padres, para ouvir um pouco sobre o trabalho das igrejas. Que igrejas nunca foram fechadas, nem em tempo de guerra. Em tempo de guerra, igrejas abertas, porque precisavam receber os enlutados, enfim, né? E por que fechar as igrejas? Isso não quer dizer que a gente estivesse negando a questão da pandemia. Mas a ideia era fechar mesmo. Nem culto online, nem ter o pastor da igreja para receber a oração. Quer dizer, era fechado mesmo. Aí que nós fizemos a lei, o projeto que se tornou lei, reconhecendo igrejas como atividades essenciais do Estado do Paraná e, por isso, não poderiam ser fechadas. Sim, poderiam, né, receber restrições, mas fechar a igreja, não. E graças a isso, as igrejas tiveram abertas para fazer suas lives, coisas novas, né? E receber pessoas que iam lá para orar, receber a ceia, né? Então muitas igrejas estavam lá com número restrito, mas iam receber a ceia, pessoas enlutadas, viúvas. Então a igreja conseguiu desenvolver o seu trabalho graças a esta lei. Muito bom, muito bom. Até porque essa igreja sofreu muito com isso, né? No período de pandemia, a nossa pastora está ali, ela pode até depois falar um pouco sobre isso, mas a gente sofreu muito porque a igreja, quanto maior o tempo que ela passa de afastamento, a própria palavra nos ensina, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Imagine uma doença que ninguém conhece nada, que até então era algo inusitado, né? E um dos únicos prazeres que a gente tem na vida é retirar de nós, né? E depois para voltar a isso, né? Muitas igrejas que estão em processo de reconstrução ou em processo de construção, algumas igrejas a gente sabe que acabou fechando, né, por conta de decretos que foram
colocados e não conseguiram mais se reerguer, né? A questão da live foi uma alternativa, enquanto a mídia nos propôs isso, mas a gente sabe que não tem a mesma qualidade de você estar ali adorando, de você estar Sentimento, né? 100% presente. Conectado. Né? Então, isso foi muito importante. A gente, como população e como cristão, a gente agradece a iniciativa de vocês, porque isso, no meio do furacão, trouxe uma esperança. Né? Então, eu acredito que eu posso falar pela minha igreja e fica o sentimento de gratidão. Amém. Maravilha, muito bom. Agora pegando especificamente a sua vida política, pastor. Faz 12 anos que você está nesse meio, indo para 16 agora, né? E desde o início, a sua base eleitoral é a mesma. Princípios, família. Como fazer para no decorrer de tanto tempo, para que isso não mude? Para que isso permaneça a mesma coisa, para depois de 12 anos você ainda estar defendendo os seus mesmos valores e principalmente seus princípios do início da sua campanha eleitoral, da sua vida na vida política. Como você perguntou lá, né, uma das primeiras perguntas sobre a questão da influência dos meus pais. Né? Então, o que os meus pais me passaram, isso ficou impregnado na minha vida e foram os pilares onde eu construí tudo que tenho. Né? A minha família, meus filhos, netos, todo o ministério, tudo foi em cima desses pilares. Deus, a família, os seus princípios e valores. Então, como deixar isso? Não tem como deixar. Como deixar de defender isso que eu acredito? Né? Se eu creio, né? Não tem como deixar isso. Mas é importante entender que nós temos isso como base. Mas o trabalho do deputado, ele não é só essa defesa. A gente desenvolve um trabalho atendendo os municípios, Colombo, o Paraná inteiro. Né? Então a gente entrega recursos, atende atende a comunidade de forma geral nas suas demandas. Eu acabei de falar sobre uma questão do autismo, que é uma realidade no nosso Paraná, que é onde nós estamos inseridos, o nosso trabalho. Maior também, né? Então você tem que ter um olhar para isso. Né? Eu atendi muitas APAES, onde tem lá as crianças com deficiência. Então a gente tem todo um trabalho voltado para tentar ajudar todos os paranaenses. Se for olhar os projetos que a gente aprova, em todas as áreas, educação, saúde, segurança. Então o trabalho nosso não se restringe apenas na questão da defesa da vida, família e valores. Mas isto é a base da nossa vida, que a gente não abre mão, a base da nossa fé cristã e que a gente não abre mão. Antes do Patrick iniciar ali, vamos ali para uma participação do chat, que tem bastante gente ali acompanhando a gente. A Luciana Alves nos diz ali, quanto maior o ataque à família, mais necessitamos de representantes que defenda os direitos e deveres da família. E tem uma pergunta ali bem interessante, da Dani Cardoso. Deputado, por que o senhor acha que muitos cristãos defendem o PT? Que base políticas ele utiliza? É o discurso, né? Um discurso que não é verdadeiro. Um discurso que leva as pessoas a achar que eles estão preocupados com os pobres. E a história tem mostrado que não é isso. Porque parece que nesse discurso a intenção é manter a pobreza. Porque essa pobreza faz com que, de repente, esse partido se mantenha no poder. Porque é muito mais fácil você, de repente, alguém que precisa de uma cesta básica, não que eu seja contra, mas precisa de uma comida, está passando fome, você dá uma comida, alguma coisa que vai remediar uma situação, do que levar esta pessoa a ter uma boa educação, ter uma vida profissional e fazer as suas escolhas. A gente pega um exemplo bíblico de Esaú e Jacó, que no momento onde Esaú estava com muita fome,
E ele tinha o direito à primogenitura. Isso falava de futuro, de herança. Mas o que ele fez? Ele viu o irmão dele com um guisado, uma comida boa. E o irmão falou: olha, se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou a comida. Ele, estou aqui morrendo de fome. Eu estou lá preocupado com o futuro. Me dá aqui, você tem meu voto. Está aqui, ó. Está aqui, o meu direito, passo para você. E ficou com a comida. Ou seja, então, esta é uma forma que, lamentavelmente, e muita gente acha, poxa, está preocupado com os pobres. Poxa, o melhor trabalho de ação social é dar emprego. A pessoa vai trabalhar com dignidade e vai sair da pobreza, vai gerar outros empregos. Então, o discurso do PT, eu até brinquei hoje, que nós temos uma pauta na Assembleia Conservadora que o PT foi sempre contra. Quando nós temos lá, por exemplo, a pauta contra o banheiro Compartilhado. compartilhado. Eles sempre foram contra. Mas agora um candidato diz: não, essa ideia é do capeta. Essa ideia surgiu do Satanás, a bandeira, o banheiro compartilhado. Mudou. Se converteu. Onde mentiram? Estão mentindo agora ou mentiram antes? Mentiram antes. Por exemplo, a ideologia de gênero. Ele disse: não, mas eu sou avô, eu sou pai, como que eu vou apoiar isso? Eu sei a guerra que foi na Assembleia. Quanto fui xingado, tive que prestar conta no Ministério Público daquilo que eu estava falando, porque já acharam que era fake news. E eles foram contra, bateram e agora são a favor. Gente, pasme, estão dizendo que são contra o aborto. Como é que fica o movimento feminista que diz o meu corpo e minhas regras? Manifestações onde expondo um suposto aborto em praça pública. Mudaram de ideia? Agora são contra o aborto? Que absurdo. Então, por que muita gente acredita? Porque a mentira repetida diversas vezes Vira uma verdade. acaba virando uma verdade para muitos. Mas a mentira é mentira. Então, lamentavelmente é isso. Mas o discurso é esse. Vamos dar picanha e cerveja. Gente do céu. Então, querendo pegar essas pessoas mais pobres, que o sonho dela é poder comer uma picanha e se contenta com isso, quer pegar por essa fragilidade. Isso é uma desonestidade muito grande. Diria até que é desumano, né? É desumano. Olha, você que está passando fome, e eu tive tanto tempo no poder e tive condições de mudar a tua história, eu não mudei. Mas eu te prometo que você vai comer picanha. Pelo menos uma vez. E uma cerveja. Absurdo. E depois, em outra entrevista, agora vocês vão tomar caipirosca. Será que só pensa em caipira, cerveja? Não tem outra coisa? Só pensa em cachaça? Gente, então é desumano isso. Agora, se você vem com uma proposta verdadeira, pensando realmente num futuro, num futuro onde as pessoas possam trabalhar, possam ter uma boa profissão, realizar os seus sonhos, se automanter. Então, infelizmente, a mentira está sendo... O golpe está aí. Cai quem quer. A gente vê contradição atrás de contradição, né, pastor? Esse mesmo público, né, esse mesmo partido político que... Se a gente for listar aqui, a gente vai ser censurado. Então, vale lembrar que esse mesmo partido político que defende que o Estado é laico, que são pró-democráticos, é o mesmo partido que articula invasões de igreja. Eu acho que aqui no sul do país nós já tivemos 2 eventos, né? O primeiro na Igreja do Rosário, inclusive invadido por um vereador. Eu vi no debate dizendo que quem invade terra é bandido. Mudou. Agora está chamando todo o pessoal do MST de bandido. Ou seja, né? Então é contradição atrás de contradição. Nem eles Então eu volto à fala que o Patrick falou no início. Nunca foi tão nítido o que a gente deve Você falou invadir fazer. igreja. Teve um cidadão que invadiu uma igreja e estava abraçado com o candidato, apoiando. E apoiaram tanto que se elegeu o deputado estadual.
Mudou agora, essa semana? Pois é, então... Será que eu fiquei em coma e acordei agora? Tudo... Aproveitando o gancho, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais sobre a importância da decisão que teremos que tomar nesse final de semana. Ok, gente. São decisões que os brasileiros vão tomar que afetarão a vida dos nossos filhos, netos, de gerações. Nós vemos essa situação que o Brasil enfrentou, o que a Lava Jato mostrou, aqueles bilhões que foram desviados, e é muito mais que isso, mas que foi devolvido, e a gente tem que ter todo o cuidado, mas baseado no que a Lava Jato levantou e se foi devolvido um dinheiro, é porque ele estava nas mãos de alguém que foi retirado de algum lugar. Gente, a gente pensa no dinheiro papel, mas isso trata de saúde. Quanta gente morreu por não ter acesso à saúde, a um hospital, a uma cirurgia, porque o dinheiro foi para a corrupção. Quanta gente que morreu nas estradas, por causa de uma estrada precária, por causa de dinheiro que foi retirado da educação, e foi uma fraude violenta a questão da educação, tentando fazer com que impedisse a evasão escolar. Então não importa se não aprendeu no primeiro ano, passa para o segundo, para não desestimular. Não aprendeu no segundo, passa para o terceiro. Não, vai para a faculdade direto e vai, mesmo que não aprendeu. Isso é uma desonestidade muito grande. E nós precisamos pensar no futuro que nós queremos. Hoje nós estamos vendo uma contradição, tentando desdizer tudo o que disseram. Se você for olhar em todos os movimentos, MST, movimento feminista, movimento contra a vida, o que eles pregam? Agora mudou tudo. A própria campanha contra a Covid, né? Então, gente... fique em casa se puder, né? Isso nunca existiu. Não. E com relação ao presidente da República, Bolsonaro, querer culpá-lo por algo que podia acontecer e que não aconteceu. Quer dizer, uma punição prévia, uma coisa absurda. Gente, com muita responsabilidade, com muita seriedade, as coisas estão expostas. Pedimos que cada um analise, né, com muita seriedade mesmo, e não caiam nessas mentiras, que possam fazer a escolha pela vida, pela família, pelos valores cristãos, pelo desenvolvimento da nossa nação. O Brasil, gente, com pandemia, 2 anos de pandemia, o Brasil que estava quebrado, as estatais quebradas, dando prejuízo. Será que não conseguem ver como está o Brasil hoje? Nós temos emprego na nação brasileira. O Brasil está com deflação. A economia do Brasil pode ultrapassar a China. Olha como nós estamos. Isso quer dizer que Deus tem nos abençoado. Deus tem estado também com o presidente. A gente não ouve falar em corrupção, né? Tentam buscar coisas do presidente quando, né? Coisas lá atrás, vamos avaliar os 2 governos, né? Vamos avaliar os 2 governos, como foi o anterior e como está sendo esse. O que nós queremos? Retroceder ou avançar? Então eu peço para vocês pensarem, refletirem e decidir por aquilo que a gente entende que é o melhor. O Brasil está indo no caminho certo. E nós vemos o outro lado apelando, desdizendo tudo que disse, tentando rasgar tudo aquilo que o movimento feminista até hoje, né, pregou. Que absurdo! Muita apelação. E nós não podemos cair nisso. Vamos agir com muita seriedade e muita responsabilidade. O que está em jogo não é Bolsonaro e Lula. São 2 sistemas de governo. E nós não queremos estar juntos, iguais aos nossos
países aqui, Venezuela, Colômbia, Argentina. É só olhar, né, os amigos desse que é candidato, o qual nós reprovamos. Essa semana eu estava acompanhando, o pastor me fez lembrar, eu vi uma analogia muito legal, né? A gente tem que ver o que a gente está escolhendo. Às vezes a pessoa está dentro de um avião e ela não gosta do piloto. Só porque ela não gosta do piloto, ela está torcendo para que a aeronave caia para o piloto morrer. Só que ela não entende que se o avião cair, ela morre junto. Então, assim, acho que foi perfeito a colocação ali. E a gente tem mesmo que abrir os olhos, principalmente essa geração que está chegando agora, que como é que se diz? Ela é manipulada por um excesso de informação que não condiz com a verdade, né? São pessoas que não tiveram experiências, são pessoas que não sofreram por nada e acabam tomando posição, tomando partido por coisas que são colocadas como verdade, que na verdade não são. Então a gente tem que ter a nossa parcela de contribuição para esse público jovem. Eu conheço várias pessoas que tiveram uma educação, mas que infelizmente começaram a se encantar pelo outro lado. Então eu acho que não só falar de avivamento, mas falar de responsabilidade também. Verdade. Chamar atenção para isso. verdade. Suas considerações finais, Melk. Dia 30 está chegando. Nós, como cristão, como servo de Deus, a gente sabe que temos responsabilidades nas mãos. Sabemos que é difícil, como foi colocado aqui pelo pastor no começo, mas a vida do crente é isso. É acreditar no impossível, até porque a gente serve a um Deus do impossível. E se Deus levantou alguém para nos tirar de um tempo de escravidão, a gente tem que crer que tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é debaixo de uma permissão. E se ele permitiu que a situação chegasse nesse cenário, é porque ele ainda quer algo da gente, ele quer uma inclinação, ele quer uma aproximação da igreja e daqueles também que não têm vínculo. É hora da nação verdadeiramente clamar o nome de Deus e olhar para aquilo que está sendo mostrado, para a verdade, que é tudo que a gente precisa nesse momento. E com certeza a gente vai sair com a vitória. Amém. Patrick, suas considerações finais? Nós, como cristãos, temos a base de vida, a Bíblia. Nós não compactuamos com tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não é permitido. Então, está muito fácil tomar uma decisão com base na vida cristã, em princípios, em família. E eu espero que nesse próximo final de semana agora, você possa tomar a decisão certa. Então, é isso, gente. Encerramos aqui mais um Quadricast. Aê! É isso aí. Quero agradecer aqui hoje o nosso convidado mais de casa, Melk, que fazia tempo que não aparecia. Quero agradecer aqui o Patrick. Quero agradecer nosso convidado mais do que especial pelo seu tempo, pelas suas palavras, por ser tão prestativo aqui para o nosso episódio. Tá? Quero agradecer aqui o assessor do pastor também, a pastora que está aqui nos acompanhando, o pessoal aqui que está nos nossos bastidores. Foi um episódio muito proveitoso, abençoado acima de qualquer coisa. E é isso.